E aí, você sabe fazer uma maionese caseira? Na verdade, fazer maionese caseira é uma coisa bem fácil. Você precisa de algum agente emulsificante, que pode ser ovo ou leite. Você começa a bater esse agente emulsificante e vai adicionando óleo conforme você vai batendo, até você obter um ponto de maionese que você quer. Quando você acabar, a sua maionese provavelmente vai ter 80% da sua concentração de óleo. E isso dá aproximadamente 86,4 quilocalorias. E se você for parar para pensar, 86,4 quilocalorias em 12 gramas de maionese é uma coisa que é exagerada. Significa que todas as maioneses são calóricas? Na verdade, não. Se for parar para olhar as maioneses industrializadas nos supermercados, você vai observar que a maioria delas vai ter por volta das suas 40 quilocalogramas a cada 12 gramas de maionese. Mas por que existe essa diferença de quilocalorias da maionese caseira para a maionese que você encontra no supermercado? As industrializadas encontradas nos supermercados conseguem ter uma quantidade menor de quilocalorias simplesmente por utilizarem substitutos de gorduras. Mas por que elas usam substitutos de gorduras ao invés de seguir na receita tradicional? Acontece que os índices de doenças cardiovasculares subiram bastante, e por volta do fim da década de 90 e início dos anos 2000, a preocupação com a qualidade de vida era altíssima. Isso fez com que fosse criada uma pressão em cima da indústria alimentícia para criar novos alimentos com menor índice calórico. Ele se viu obrigado a encontrar alguns substitutos de gordura, inclusive a Hellmann's, que em 2003 conseguiu fazer uma maionese com 42% de gordura, tendo mais ou menos 45 calorias. Inclusive, em 2009, a Hellmann's ela fez uma maionese com apenas 40 quilocalorias e isso obviamente virou ponto de marketing da empresa como essa propaganda. Que são esses substitutos de gordura? O termo substituto de gordura abrange todos os ingredientes que conseguem substituir funcionalmente a gordura nos alimentos. Os substitutos de gordura podem ser classificados em basicamente três categorias principais, sendo elas baseados em proteínas, baseados em carboidratos e baseados em gorduras sintéticas. A gente já vai falar sobre cada categoria em específico mais tarde. A substituição da gordura é complicada, pois o substituto deve possuir as mesmas características da gordura. Dentre essas características, as principais são o paladar, a textura, a aparência, o olfato e até mesmo questões físico-químicas. Substitutos de gordura à base de proteína conseguem ter uma sensação de gordura na boca muito parecida com a gordura convencional. Além disso, se ligam com a água e a mantêm no alimento, diminuindo a cinerese, que é a perda de água para o ambiente. Algumas proteínas ainda conseguem ser emulsificantes e ou amaciantes, e isso é muito bom para a indústria. Não se pode utilizar esses substitutos de gordura em temperaturas altas por médios ou longos períodos de tempo. Isso favorece processos de desnaturação e gelificação, que promove perda das suas características organolépticas. Os substitutos dessa classe são utilizados nesses alimentos: sorvetes, iogurtes, bebidas lácteas e achocolatados, dentre outros. Substitutos de gordura à base de carboidratos são os mais utilizados comparando com as outras duas classes. Isso se deve pelas propriedades químicas dos carboidratos que em condições específicas podem mimetizar alguns aspectos da gordura convencional. Alguns exemplos desses substitutos são amido modificado, maltodextrina, inulina e polidextrose. Inclusive, a Hellmann's começou a utilizar esse amido modificado lá em 2003, como citado anteriormente, quando conseguiu fazer a maionese com 42% de gordura na sua composição. Essa classe de substitutos normalmente diminui a atividade de água quando interagem com o alimento, e isso é muito bom para o controle microbiológico, já que quanto menor é a atividade de água, menor é a probabilidade do produto ser colonizado por bactérias e ser deteriorado. Os carboidratos possuem função aglutinante, dão corpo e volume ao produto, retêm a umidade, alteram um pouco o sabor, mas promovem mudança na sensação de gordura na boca, e talvez esse seja um dos pontos negativos principais. Outro ponto negativo é que alguns carboidratos ainda possuem algumas quilocalorias, e por isso não conseguem promover uma queda drástica nos valores calóricos, mas ainda assim conseguem uma queda bem considerável. Substitutos de gordura à base de gorduras sintéticas, também chamados de substitutos de gordura sintéticos, tendem a mimetizar as gorduras por meio da semelhança química estrutural e com isso reproduzir as características originais. Portanto, precisamos entender primeiro como é a estrutura das gorduras e quais são as semelhanças e diferenças entre as gorduras e essa classe de substitutos. As gorduras são formadas por três ácidos graxos que são ligados a uma molécula de glicerol por meio de uma ligação éster. Os substitutos de gordura à base de gorduras sintéticas podem ter mudanças nos ácidos graxos, podem ter ligação éter ao invés das ligações éster, podem ter modificações na molécula de glicerol ou até mesmo simplesmente possuir outra molécula no lugar do glicerol ligando os outros ácidos graxos. Um exemplo dessa classe é o olestra, que mantém muitas características das gorduras e pode ser utilizado em frituras, pois ele é estável em altas temperaturas.
Você pode comer alimentos que possuem estes substitutos desde que você coma com moderação, pois estes substitutos não fazem milagre. Além disso, fique atento à informação nutricional do produto e fiquem bem. Até a próxima!